você tem o livro 3, capítulo 19 das Institutas, irmãos, e você tem o capítulo 20 da Confissão de Fé, que lida com esse tema no aspecto geral, né? Então, Calvino, ele lida também de maneira bem apropriada com esse assunto, e a gente vai intercalar aqui as informações das Institutas e, no final, tentar fazer alguma abordagem à luz da confissão também, como que a confissão lida com esse tema, né? O que é interessante, irmãos, quando a gente fala sobre a liberdade cristã, Calvino entendia que a liberdade cristã é um apêndice da doutrina da justificação, né? Porque, em outras palavras, a liberdade em Cristo, quando o crente tem liberdade em Cristo, certo? O cristão, ele chega a perceber o poder da justificação. Então, quando é que eu sou livre, de fato, nesses termos? Quando é que o cristão tem liberdade? Quando ele conhece o poder da doutrina da justificação pela fé. E aí é o ponto em que a quem a minha consciência está sujeita, a quem eu vou obedecer. Então, a liberdade que nós temos em Cristo, ela nos ajuda a esclarecer com muita convicção o que é a doutrina da liberdade cristã. Calvino, no início da sessão do capítulo 19 do livro 3, irmãos, ele chama a liberdade cristã o seguinte, ele diz o seguinte, é algo de primeira necessidade, certo? E a parte do conhecimento dessa doutrina, não é? A parte do conhecimento dessa doutrina, nós viveremos profundamente em dúvidas e incertezas. Se nós não conhecermos essa doutrina, nós vamos viver em muitos conflitos de pensamentos, o que fazer, o que não fazer, enquanto nós estaríamos aqui livres, libertos de fato pelo Senhor. Então, você vai encontrar isso no primeiro parágrafo do capítulo 19 do livro 3 das Institutas, certo? Então, Calvino sabe, irmãos, que o problema da liberdade cristã é capaz de tornar a relação das doutrinas e das pessoas difíceis. Então, é algo que gera muito conflito em tese. Veja, ele diz o seguinte, alguns com um pretexto de liberdade usam essa doutrina para abandonar a obediência a Deus, certo? E viver uma vida licenciosa. Então, eles pegam a doutrina, eu sou livre, então eles querem viver a vida como eles imaginam que devem viver. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, ele trata disso, ele lida com esse tópico, quando ele fala da liberdade que nós temos em Cristo e como não podemos usar essa liberdade em Cristo para pecar. E diz lá essas palavras, veja, Gálatas no capítulo 5, ele diz, verso 1, diz assim, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, Cristo me libertou para quê? Para que eu seja livre. Entende? Então, a liberdade, ela é fruto da obra de Cristo. E veja aí na sequência, do mesmo capítulo 5, no verso 13, no mesmo capítulo 5, 13, Paulo diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí veja o detalhe, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Veja, eu não posso usar da doutrina da liberdade para transgredir a lei de Deus. A liberdade, ela é muitas vezes usada da pior forma possível nesse aspecto, né? Então, Calvino vai dizer ainda no primeiro parágrafo do capítulo 19 do livro 3 das Institutas, ele diz assim, né? O que nós devemos fazer aqui, certo, é percebermos a grandeza dessa perplexidade, né? Ele diz assim, deveríamos dizer a todos, não se sintam livres, ou não vivam uma vida de liberdade. Por quê? Ele diz, ora,
Porque se você viver de uma vida de liberdade biblicamente, você vai poder cair em muitos perigos. Então, é melhor você ser cesseado dessa liberdade do que você viver em perigo. Aí ele está falando de um outro extremo. O primeiro problema é, veja, eu uso a liberdade para pecar. O outro diz assim, a liberdade, na realidade, ela é um problema para a gente, porque ela se torna um perigo. Se eu não tiver regra para tudo, eu vou pecar. Então, eu não vou ensinar isso à igreja, porque eu vou colocar a igreja em perigo. Você imagina isso? Calvino vai e coloca da seguinte maneira, não é? A menos que essa liberdade seja compreendida e abrangente também, nem Cristo, nem a verdade do Evangelho, nem mesmo a paz interior de alma pode ser conhecido corretamente. Vou repetir aqui. A menos que a liberdade seja entendida nessa complexidade, nessa totalidade, nem Cristo, nem o Evangelho, nem a paz interior da alma pode ser verdadeiramente conhecida. Ora, então entenda que a questão da liberdade cristã, irmãos, ela como ele coloca, é um apêndice da doutrina da justificação pela fé. Eu fui liberto pelo Senhor. E o que significa essa liberdade? Essa liberdade cristã, ela precisa ser compreendida. Eu não posso levar nem para o extremo de acreditar que eu posso, com o livre eu faço o que eu quero, ou mesmo que eu não, por causa que eu sou livre, eu preciso retornar às práticas de regras, porque senão eu vou viver em perigo. Eu vou viver em perigo. Lembre-se do livro de Gálatas, que nós acabamos de citar. O apóstolo Paulo chega a dizer, em relação à liberdade da circuncisão, ele diz assim, se você se deixar circuncidar, o que afeta? Cristo de nada te aproveitará. Veja, afeta a própria obra do Evangelho. A própria obra do Evangelho, em última instância. Bem, essa é a problemática que ele levanta no início. Tá certo? Qual a problemática? Existem normalmente 2 caminhos ruins que as pessoas tomam. O primeiro caminho é dizer, eu sou livre, faço o que eu quero. O segundo caminho eu vou retornar aqui para regras específicas, porque a liberdade é perigosa. Então eu vou me fechar a isso. Então, o que é que Calvino passa a ensinar a partir do parágrafo 2º do capítulo 19? Ele passa a descrever as 3 partes da liberdade cristã. Quais são as 3 partes da liberdade cristã que nós devemos entender? Isso aqui é um ponto fundamental. Para Calvino, a primeira parte é a seguinte, irmãos, é a liberdade da lei. O que significa para Calvino isso? Significa que a consciência do cristão não está mais obrigada à lei no sentido de pacto de obras, certo? A lei, por um lado, ela deixa o indivíduo debaixo de condenação, certo? Todos estão debaixo de condenação. Então, uma vez que eu fui liberto por meio do perdão do meu pecado, eu fui justificado dos meus pecados em Cristo, então a lei não me condena mais. Então, a primeira parte da liberdade é entender que agora a lei não mais me condena. Então, o crente, a liberdade, a consciência dele não está mais escravizada à lei, no sentido de dizer, eu preciso fazer isso para poder ser salvo. Ele continua, nenhuma pessoa escapa a sua declaração de injustiça. Declaração de quem? Da lei. A lei vai dizer, você é injusto. Seguido por uma sentença negativa literalmente, de que aquilo ali é verdadeiramente a quebra da lei. Acuradamente a lei diz, esse é o teu pecado e você está condenado, não tem para onde sair. Então, a liberdade cristã, segundo Calvino, ela envolve, no primeiro aspecto, a libertação da culpa da lei. A primeira parte, eu sou liberto da culpa da lei. Nós escapamos, podemos dizer, da acusação da lei. Ela não nos acusa mais, em termos... Lembre-se das palavras de Paulo aos Romanos. Em Cristo Jesus já não há mais condenação. Veja,
já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui aí tem um detalhe interessante. Veja a expressão que ele usa, irmãos. Isso aqui tem que ser grifado, né? As obras dos crentes não tem nada a ver com aceitação diante de Deus. Aquilo que nós fazemos não tem nada a ver em ser aceito ou não diante de Deus. O ponto aqui, por que eu fui aceito diante de Deus? Por causa do sacrifício do Cordeiro, da obediência de Cristo. Então nós estamos então livres da acusação condenatória da lei sobre nós, né? E aí nós recebemos a misericórdia de Deus, claramente, e nós nos voltamos de nós mesmos para Ele, e Ele agora é a nossa justiça. A lei diz que nós somos injustos, mas Ele agora diz, a Bíblia diz que Ele é a nossa justiça, né? E aí isso é outro ponto, né? Se a consciência deseja obter qualquer certeza nessa matéria, né, ele não pode dar lugar à lei em nenhum aspecto. Vou repetir, se a consciência deseja obter qualquer certeza nessa matéria, eles não devem dar lugar à lei nesse aspecto. Por quê? Porque a lei ela vai me condenar constantemente. A lei, se eu sou guiado por ela, eu estou debaixo de juízo. Então, a primeira questão, o primeiro aspecto da liberdade cristã é: eu preciso entender que eu estou livre da lei, no sentido que ela não me condena mais. Por outro lado, irmãos, né, a lei ela não se tornou supérflua para os crentes, né, porque a lei não para de ensinar, de exortar e nos ordenar que façamos o bem, mesmo, entenda isso, mesmo que diante do julgamento de Deus, não é, diante do trono da presença de Deus, nós somos inocentados, nós somos perdoados, mas a lei, ela insiste em dizer como nós devemos viver. A vida cristã inteira, do início ao fim, não é, ela é a busca pela piedade, né? Calvino diz o seguinte, que a lei, ela nos chama e ela nos levanta para perseguir essa piedade. A lei nos chama e nos levanta para perseguirmos essa piedade. Então, agora que nós estamos em Cristo, a lei, ela funciona exatamente assim. Ela nos chama para andarmos de forma, segundo uma vida santa e obediente. Essa é a característica da vida cristã, não é? Nós somos chamados para sermos santos. Dessa maneira, então, a lei para os cristãos ainda está linkada à vida do indivíduo por causa da obediência, né? E pelo zelo de uma vida de santidade. Então, o que é que ela acontece? A lei ela vai me conduzir à obediência e um zelo por uma vida de santidade. Na nossa falha, irmãos, de vivermos perfeitamente em obediência à lei, não é? Como padrão para nós não entramos em desespero ou temor, porque nós estamos unidos a Cristo, que ele suplanta toda a perfeição da lei, ele cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar. Ele é a nossa justiça e nós somos aceitos diante de Deus por ele e nele. Nós somos livres nele da condenação da lei. Então ele diz, olha, o argumento inteiro da carta de Paulo aos Gálatas entra nesse tópico, né? Nós não somos meramente livres da certeza que não estamos apenas livres das leis cerimoniais, mas também nós estamos, através da cruz de Cristo, nós somos completamente livres da condenação da lei e nós podemos descansar na segurança em Cristo somente, livres e seguros nele. Essa liberdade nos arranca, irmãos, da obrigação obsoleta e desnecessária. Essa liberdade.
Então, qual é o primeiro aspecto da liberdade calvina? A nossa relação com a lei. A lei já não nos condena mais, não é? Então, você imagina que eu tenho liberdade porque Cristo me libertou. Segundo ponto para Calvino, irmãos, certo? Ele diz, esse segundo ponto depende completamente do primeiro. Veja, é a liberdade para observar a lei voluntariamente, sem constrangimento, ou mesmo a lei como sendo um jugo pesado colocado sobre nós. Nós somos livres para viver de acordo com a lei, com o desejo de viver assim, enquanto nós somos libertos do terror da lei e da ameaça do juízo e do julgamento. Veja que coisa impressionante, nós somos libertos dessa forma. Veja, quando a lei diz assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer porque tem de fazer, agora a lei me manda em Cristo fazer e eu tenho desejo de fazer, eu quero fazer. Esse é o segundo aspecto que é preciosíssimo na visão de Calvino, irmãos, né? Ele diz assim, a diferença entre servir a Deus como um servo versus servindo ao Pai Celestial como um filho. É assim que nós fazemos agora. Nós somos libertos de servir a Deus como escravos para podermos servir a Deus como filhos. Isso está lá no parágrafo 4 e 5 do capítulo 19 do livro 3 das Institutos de Calvino. Qual é a marca dessa liberdade, irmãos? Qual é a marca dessa liberdade? Obediência desejosa, alegre, é a marca dessa liberdade. Né? A imagem perfeita, a imagem da relação pai e filho. O filho, ele teme desagradar o pai, mas ele ama estar perto do seu pai. É a mesma relação que você tem aqui com a lei nesse sentido, né? Com a lei nesse sentido. Para termos segurança quanto a isso, irmãos, você sabe que a lei ela demanda uma coisa, perfeição. Nós não somos perfeitos. Até mesmo as obras dos crentes, certo? Elas estão contaminadas pelo pecado. Nós precisamos, não é, o perdão dos nossos pecados. Mas em Cristo, nós somos libertados da demanda da lei. O que é que a lei demanda? Faça isso e viva. É que a lei demanda. Nós somos libertados disso. Nós somos libertados do rigor, irmãos, do rigor dessa lei. Como que isso acontece, né? Como que nós somos libertos da maldição, vamos chamar assim primeiro? Nós somos libertos da maldição da lei, como o rigor que ela requer de mim. E o que mais, irmãos? Em Cristo a lei nos chama para vivermos em submissão filial ao nosso Pai. Calvino oferece esse resumo que nos ajuda a entender o conceito da vida cristã, como é e como não é, o que é e o que de fato não é. Aqui nós temos a perfeita segurança quanto a esse particular. Você lembra do texto, ele cita aqui o texto de Malaquias, no capítulo 3, verso 17, que diz assim, e naquele último dia, vocês saberão a diferença, não é, entre o justo e o ímpio, ele diz, e entre o servo, veja, e a linguagem que ele utiliza, o filho que serve ao seu pai. Veja, ele usa a palavra, naquele dia nós vamos ser distintos porque nós somos como filhos que servimos a Deus. Malaquias 3, verso 17. Não é como escravo que serve ao seu Senhor, é como filho que serve ao seu Deus. Como filho que serve ao seu Deus. Isso, você imagina, o Senhor diz assim, ele vai nos poupar naquele dia. Malaquias 3,17 diz isso, ele vai nos poupar naquele dia. Por quê?
Por que nós vamos ser poupados, irmão? Como servos, porque na realidade nós somos filhos que servem ao seu próprio Pai. Deus nos aceita, irmãos, literalmente, e aceita o nosso serviço, mesmo ainda contaminado pelo pecado, se for em Cristo. Se for em Cristo. Paulo enfaticamente mantém que nós estamos sob a lei, não estamos mais debaixo da lei, estamos agora sobre a graça, Romanos 6,12. Que significa dizer, não é que a lei não tem mais nenhuma função para a igreja, mas agora nós não vivemos mais debaixo da servidão. Agora, e Paulo vai dizer, não recebemos mais espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, no qual nós chamamos Abba Pai, nós chamamos o Senhor de Pai. Essa é a relação. Então, entenda, para Calvino, falar da liberdade cristã, eu preciso entender primeiramente a doutrina da justificação pela fé, para que eu possa compreender a minha liberdade como crente, literalmente. E aí o terceiro aspecto, que ele coloca ainda, agora no parágrafo 7, do capítulo 19 das Institutas, ele diz o seguinte, né? Ele diz assim: a terceira parte da liberdade cristã é nossa libertação diante de Deus no que diz respeito às coisas indiferentes, que são adiáforas, né? Veja, irmãos, esse é um elemento interessante. Nós somos livres. Como é que eu vou me tornar escravo daquilo que Deus não ordenou? Que Ele me deu liberdade para agir dentro de alguns princípios. Esse é o terceiro ponto, e é aqui que mora toda a questão que ele estabelece, né? Liberdade com respeito às coisas que não são em si mesmos. Veja, irmãos, ou melhor, vou repetir, liberdade no que diz respeito às coisas que são em si mesmos indiferentes, nos liberta de toda a superstição, de todo o desespero, de toda a ansiedade no que diz respeito ao uso dessas coisas. Sem essa liberdade, diz Calvino, a nossa consciência não encontrará repouso. Nós seremos tomados por um senso de escrúpulo e que não teremos paz em nada que fazemos. Ora, isso é importante porque, você imagina, ele conta aqui, no parágrafo 7, várias histórias, né? Ele vai contar vários exemplos. Eu vou pegar uma apenas, só para você entender mais ou menos, né? Ele diz o seguinte: olha, um homem começou a ter dúvidas sobre se ele deveria usar linho para o lençol que ele tem na sua cama, né? Se ele deveria usar linho para o lençol, linho para as camisas, linho para guardanapo, coisas afins. Ele fica em dúvida. Depois ele diz, depois de tudo, ele vai ficar em dúvida acerca se ele pode usar um determinado pano mais barato para poder fazer seu lençol, sua cama, não é? E guardanapo, coisas dessa natureza. E ele diz assim: vai acontecer no momento, não é? Será que eu posso usar esse papel ou aquele papel? O que é que eu uso? E aí ele diz assim: vai chegar o momento que ele não vai saber o que fazer, e ele vai viver atormentado de consciência, porque ele acha que ele precisa de uma regra para saber se usa aquele pano ou aquele material para fazer esse determinado objeto. Calvino resume dizendo, ele vai dizer assim: será que esse homem vai ter dúvida se ele deve pisar determinada palha ou material? Ele não sabe nem como andar na própria terra.
Tudo começa porque ele fica em dúvida se ele pode usar esse material para fazer lençol, guardanapo, coisa afins. Ele pega algo e, a ponto de escrever, esse indivíduo chega a ponto de não saber mais como se conduzir na terra. Você já parou para pensar, isso é indiferente. Como é que as pessoas elas tendem a tirar a liberdade das outras, né? Por exemplo, você imagina que algum irmão ou algum indivíduo gosta de tomar vinho. E aí o outro diz assim, não, eu acho que álcool é pecado. Mas por quê? Não, porque eu aprendi que álcool é pecado. Mas veja, isso não está na lei de Deus. Então, eu estou livre da condenação. E o que significa dizer isso? Quando é que eu peco, irmãos? Aí vem a regra, que nós vamos aprender agora. Calvino vai nos ensinar qual a regra para o uso das coisas indiferentes. Há uma regra bíblica para saber usar essas coisas. Eu preciso amar. O que move as minhas decisões é o amor. O que move as minhas decisões, literalmente, é o amor. Veja as palavras de Calvino aqui, irmãos. A liberdade cristã não nos leva a uma vida descuidada, fazendo tudo com confiança. A liberdade cristã é movida pelo amor a Deus, veja, pelo amor a Deus e pelo temor piedoso para com Ele. Eu sou movido por esses princípios. Ora, por que isso é tão, nos chama a atenção? Podemos pegar aqui um texto, irmãos, por exemplo, lá em Romanos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos, capítulo 14, verso 14. Dá uma olhada nesse texto. Romanos 14, versículo 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Veja, eu estou persuadido que nada é impuro, mas tem para um ou para esse que acha que é impuro. Mas entenda, a impureza aqui não tem uma regra na lei, ela tem uma regra na consciência de cada um. Não é? Esse elemento aqui chama muito a nossa atenção. Com essas palavras, Paulo, literalmente, irmãos, ele coloca o seguinte, ele sujeita todas as coisas externas à nossa liberdade. Todas as questões externas à nossa liberdade. Para um e para outro. Para um é impuro, para outro não é. Mas qual o ponto aqui? O ponto não há uma lei, ninguém está transgredindo a lei de Deus nesse aspecto. Há um aspecto geral e que Paulo respeita, Paulo aqui claramente mostra, não é, que o indivíduo ele tem liberdade para caminhar de um lado ou de outro. A liberdade cristã está colocada aqui. Para onde é que essa liberdade nos leva, irmãos? O que é que ela deve fazer? Veja o que Calvino diz. Nós devemos usar os dons de Deus para o propósito para o qual Ele nos deu, sem nenhum problema de consciência ou de mente. Vou repetir. Nós devemos usar aquilo que Deus nos deu para o propósito que Ele nos deu, sem nenhum escrúpulo de consciência ou nenhum problema de mente, principalmente. Com essa confiança, a nossa mente estará em paz. E nós reconheceremos a liberalidade de Deus para conosco. Entenda,
Porque Deus, Ele nos impede de fazer algumas coisas, mas Ele nos ordena outras coisas. Lembra lá do texto de Gênesis, irmão, na criação. Ele disse, todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas dessa árvore não pode. Você entende? Se apenas aquilo que é restrito pela lei você não pode fazer, mas consequentemente você não pode fazer mais nada, como é que fica? Eu sei que Ele é Senhor, mas aqui eu aprendo não apenas que Ele é Senhor e tem um governo sobre as mãos, sobre os seus ombros, mas eu sei também, literalmente, irmãos, que Ele é um Deus bondoso, que nos concede todas as coisas com abundância, e nós podemos usufruir daquilo que Ele nos deu para o propósito que Ele mesmo nos concedeu. Nós devemos usar essas coisas, não é, que nos foram dadas pelo Senhor para edificação em sujeição a Ele. Para edificação e em sujeição a Ele. Vamos lá, vamos aqui rapidamente refletir um pouco nesse aspecto. Eu acho que aqui nós entramos mais adentro da questão que Calvino elabora aqui nesse tema da liberdade cristã. Só para você, que chegou um pouco depois, só para você entender, né, para Calvino, a liberdade cristã ela é um apêndice da doutrina da justificação. Se eu não entender que eu fui liberto da condenação da lei e que ela não mais me condena, certo? Mas eu estou sujeito a ela em obediência e desejo de fazer aquilo que Deus me manda fazer, literalmente. Então, se eu não entender isso, eu não vou entender aquilo que ele passa a dizer, que são as coisas que são indiferentes, né? A roupa, a comida, a bebida, como é que eu uso essas coisas? E isso é parte daquilo que nós vamos ter critérios para poder fazer, né? E aí Calvino, para nos ajudar mais ainda no raciocínio, ele vai mostrar, para que você possa entender quais são os abusos que acontecem na liberdade cristã. Ele vai nos dar alguns pontos. Veja só, irmãos. Entenda, liberdade cristã é, em toda a sua parte, em todas as áreas, uma coisa espiritual. Ela é uma coisa espiritual. Você não pode achar que isso não tem parte nesse princípio. E, consequentemente, isso está aberto a abuso. Isso leva a alma à angústia, a consciência a ser ferida. Outros vão usar a liberdade para praticar o que querem. Outros, irmãos, vão ter escrúpulos demasiados e não vão viver em paz, vão viver em angústia constantemente. Calvino alerta contra nós fazermos um tipo de indulgência de nós mesmos. Como? Em luxúria e extravagância, em bebida, em vestimenta, em lugar de morar, em recreação. Olha, tudo isso foi dado por Deus. Mas eu preciso saber usar isso, não para luxúria, entende? Não para satisfazer a minha carne. Eu preciso, Deus me deu isso para que propósito? Eu preciso usar aquilo que Ele me deu para o propósito que Ele determinou. E tudo isso eu uso segundo aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Tudo isso é indiferente. Bebida, vestimenta, casa, recreação, tudo isso é indiferente. Como é que nós pecamos com essas coisas indiferentes? Quando nós cobiçamos essas coisas. Nós cobiçamos essas coisas. Nós somos elevados a esse desejo e quando temos, nós nos orgulhamos do que temos. Essas coisas são ok, você pode ter todas elas, mas elas podem contaminar sua alma se isso for aquilo que você anseia ter. Ora,
você quer ter uma casa, mas é isso que você cobiça, isso é o desejo da sua vida maior do que qualquer coisa nessa terra. Você colocou o seu coração ali. Calvino nunca desencorajou os membros da sua congregação a usar corretamente essas coisas. Nunca, irmãos, como joias ou riqueza, nada disso. Ele diz que tudo isso é parte da criação divina. E nem, Calvino diz, nem nós somos proibidos em usá-las com alegria. Nós não somos proibidos de acumular, de nos deleitar em música, ter prazer no que ouvimos. Mas uma coisa ele diz que precisa ter cuidado. Nós devemos nos guardar contra aquilo que nós somos inclinados, propensos, ele diz. Ele diz, onde há muito, nós somos engolidos em prazeres. Nós intoxicamos nossa mente e coração com os prazeres terrenos. E acontece que quando eu estou me satisfazendo com aquilo, eu quero mais, eu quero outra coisa, eu quero outra coisa. Tal comportamento, diz Calvino no parágrafo 9, tal comportamento estão removidos do uso legítimo dos dons de Deus. Você deve arrancar isso da sua vida. Se você se deleita nisso de tal maneira que esse é o prazer da sua alma, e isso leva você a desejar outras coisas, não a glória de Deus, e mais coisas, aí ele diz, agora você precisa entender que você não está usando os dons de Deus da criação para o propósito que ele determinou. Esse é o primeiro abuso, irmãos, que pode acontecer no que diz respeito à liberdade cristã. Use tudo que é indiferente, mas não faça dessas coisas a satisfação da sua alma. E segundo, cuidado com a inclinação do seu coração. Fuja disso. A segunda coisa o outro aspecto que ele levanta, que nos chama a atenção, irmãos, é outro abuso, não é, que diz respeito é o que se chama do irmão mais fraco. Alguns colocam sua liberdade e usam indiscriminadamente e sem sabedoria. E fazendo isso, eles frequentemente ofendem outras pessoas. Calvino nos lembra, e aqui claramente no parágrafo 10º, ele nos lembra que a liberdade cristã significa a liberdade para usar alguma coisa ou não usar alguma coisa. Eu já vi gente, por exemplo, as pessoas que descobrem, por exemplo, que tomar um vinho, gostar de algum tipo de bebida alcoólica com prudência, as pessoas descobriram que não é pecado, então elas começam a olhar para quem não faz isso como alguém que não é um reformado de verdade. O reformado deve gostar disso. Olha, a liberdade não está em apenas você usar como Deus requer, mas está em o outro não usar também. A liberdade está nos dois lados. O que não pode é você querer regrar a vida dos outros com base na liberdade que Deus te deu. Você deve exortar o irmão quando ele usa o que Deus deu a ele de modo pecaminoso. Você deve exortá-lo. Embriaguez, isso é algo que tem que ser exortado. Alguém se embriaga, precisa ser exortado. Esse indivíduo, esse irmão precisa ser ajustado, porque ele está afundando em pecado. O prazer dele, o coração dele, a inclinação dele está sendo dominada, está se manifestando através de todas essas coisas que ele deseja obter. Tudo isso que ele deseja obter. Abster-se é um uso da liberdade.
assim como usar é um uso da liberdade. Enquanto é necessário que eu manifeste minha liberdade diante dos outros, irmãos, nós devemos fazer isso com cuidado. Não prejudique o irmão mais fraco. Não faça isso. Não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Quando Calvino lida com a palavra ofensa, Calvino aqui oferece essa distinção, né? Veja, ele diz que essa distinção comum entre uma ofensa dada e uma ofensa recebida. Isso aqui é extraordinário, parágrafo 11 do capítulo 19 do livro 3. Veja só, existem dois aspectos. Primeiro, aquele que dá, aquele que ofende, e aquele que recebe a ofensa. Quando nós nos conduzimos sem consideração para com os outros, nós somos os que ofendemos. Se eu ajo de qualquer forma, se eu não estou preocupado com as pessoas, se eu ajo apenas para satisfazer os meus prazeres, eu estou pecando contra o Senhor e contra meu irmão. Não porque eu estou transgredindo uma lei, mas a lei do amor. Veja que coisa. A lei do amor especificamente. Então, eu preciso ter cuidado. Por outro lado, aquele que recebe a ofensa, não é? Ele pode ser aquela pessoa que intenta governar a sua vida por meio da dele. Ora, ele diz assim, aquele que foi ofendido, ele sempre interpreta os outros como ofensor, injustamente. É a disposição amargurada e farisaica da soberba. Ele sempre olha para o que o outro faz de maneira que ele se sente ofendido. Veja, por que toda vez eu me ofendo? O que é que eu quero com isso exatamente? Em última instância, eu estou querendo governar a vida dos outros com base no sentimento de ofensa, diz Calvino. Isso é pecado, isso é transgressão. Isso é literalmente transgressão. A nossa liberdade, irmãos, de não ofender os irmãos mais fracos, deve ser por amor. Eles são nossos servos, ou melhor, nós somos servos deles em todas as coisas. Isso eu devo fazer, mas por outro lado, não tente governar os outros com base simplesmente nas ofensas que você acha que recebe dos outros, por qualquer motivo. Por que eu só penso mal do outro? Porque toda ação do outro eu interpreto como sendo algo pecaminoso, ofensivo. Será que não tem que avaliar meu próprio coração? Você não ofenda. E você, cuidado por esse sentimento de ser ofendido constantemente. Isso pode significar soberba, pecado no seu próprio coração. Mas aí Calvino ainda acrescenta, mas quem é que nós devemos considerar como irmãos mais fracos? Ele diz, aqueles que nós não queremos ofender. Quem é o mais fraco? Aquele a quem nós não queremos ofender. E quem eu devo considerar como fariseu? Calvino pergunta. Aqueles que facilmente e deliberadamente se ofendem. Vou repetir. Calvino, ele diz, quem eu considero como irmão mais fraco? Aquele a quem eu busco não ofender. E quem nós tratamos como fariseu? Aqueles que facilmente e deliberadamente se ofendem. Se ofendem.
Calvino vai nos lembrar aqui de vários textos das Escrituras, irmãos, né, onde ele lida com esse aspecto, né? E veja só, lá em Atos, capítulo 16, verso 3, vamos abrir alguns textos, acho bem interessante a maneira como Calvino nos faz lembrar desses versos. Atos 16, verso 3. Calvino diz, Paulo diz assim, em Atos 16, 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Aqui, ele tinha liberdade de não fazer. Ele fez por uma intenção muito objetiva. Não é? Por exemplo, Gálatas, capítulo 2, vamos lá, outro texto, Gálatas 2, verso 3 e 5. Gálatas 2, verso 3 e 5. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Veja, falsos irmãos que se meteram para fazer o quê, irmãos? De espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Que liberdade? De fazer ou não fazer. Eles se meteram para poder nos tornar culpados quanto a essas coisas. Paulo diz, ora, a fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, dizendo, vocês têm de fazer. Ora, ele disse, Timóteo eu fiz, Tito eu não fiz. Essa é a liberdade que nós temos. Mas os falsos irmãos tentaram ferir a consciência deles dessa forma. Veja o verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Paulo diz, nós não nos submetemos a esses irmãos. Esses não são os irmãos mais fracos que nós queremos edificar, não. Isso aqui são os fariseus, os falsos irmãos. Nós não submetemos nem mesmo uma hora a eles. Ele diz, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Aí, irmãos, o resultado é interessante, porque se não fizermos isso, o Evangelho é comprometido. Se a doutrina da liberdade não for entendida, o Evangelho é comprometido, porque aí eu me sujeito a tanta coisa. Eu me escravizo, tendo sido eu liberto pelo próprio Senhor. Não faça demandas injustas para os outros. Nós devemos usar a nossa liberdade, irmãos, se o resultado na edificação do nosso irmão for manifestado. Veja, use a sua liberdade se isso resultar em edificação. Mas se não, ajudar o seu irmão, não faça. Paulo não pensou naquelas pessoas, ele pensou, diz assim, para que o Evangelho se manifestasse a vós. Ele estava preocupado com a igreja de Cristo, literalmente. Aí no final do parágrafo 3º do capítulo 19, Calvino diz, liberdade submete-se ao amor, e o amor submete-se à fé. A liberdade cristã requer que nós resistamos àqueles que agem de modo intemperado, intempestivo, e possamos nos conduzir de maneira adequada. Também requer de nós que venhamos a resistir àqueles que ensinam impiedade com línguas macias
palavras macias, os que ensinam o erro como uma serpente, que ensinam falsas doutrinas, resistam a esses. Paulo escreveu lá em Gálatas, nós resistimos a esses que queriam ensinar, queriam pegar nossa liberdade e destruí-la. Daí ele vai dizer no capítulo 5, nós somos libertos para que de fato sejamos livres, não volte à escravidão, não volte mais à escravidão. E aqui, irmãos, no capítulo 20 da Confissão de Fé, né, no parágrafo 2 e 3, a nossa confissão diz assim: só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer nessas doutrinas, ou obedecer a esses mandamentos, por motivo de consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta. É destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Veja que coisa. Quando eu me submeto a essas regras, que não são bíblicas, Deus me deu a liberdade para fazê-lo, segundo as regras que Ele me deu para fazê-lo. Se eu me submeto a essas regras, e aí, veja que aqui a confissão já está falando, irmãos, do que a Igreja Católica vai fazer. Ela vai criar um monte de regras, um monte de feriados, um monte de datas, que se você não faz, você quebra a lei, você transgride a lei, você fere a consciência. Então, ali você se sujeita a praticar algo que Deus não mandou, sendo você livre para fazer ou não fazer. Mas se não fizer ali, você está em pecado. Literalmente está em pecado. Deixa eu fazer uso, então, dessa última parte e nós vamos concluir com alguns pontos importantes aqui. Primeira coisa que toda essa verdade nos ensina, irmãos, que somente Deus tem autoridade legítima sobre a consciência. Segunda coisa, que somente sua palavra é a regra para a consciência. Nada mais pode ferir a consciência de alguém, senão a palavra de Deus. Terceiro, que as doutrinas e mandamentos dos homens, que são contrários ou adicionais à palavra de Deus, no que tange ao culto, não têm autoridade para obrigar a consciência. Eu não sou obrigado a fazê-lo. Permitir que a consciência seja obrigada por elas é pecado. Abuso da verdadeira liberdade de consciência e uma negação de que somente Deus é o Senhor da consciência. Quinto, que a liberdade cristã deve ser distinguida do antinomianismo, que significa liberdade para pecar. Liberdade para pecar. Preste atenção, irmãos, no finalzinho, as palavras utilizadas são mais ou menos assim na nossa confissão de fé. Ele diz assim, o comentarista: permita-nos uma consideração mais detalhada a uma violação muito comum do princípio em questão. Uma violação encontrada em muitas igrejas protestantes e mesmo naquelas que reivindicam esta confissão. Em tais igrejas é costume fazer certas regras específicas que são impostas aos membros da igreja como uma questão de dever, obrigando assim a consciência deles. Essas regras são de dois tipos: as que são contrárias à palavra de Deus, certo?
E quais são essas regras contrárias à palavra de Deus? Ele diz, irmãos, são as proibições que exigem total abstinência do uso de certas coisas materiais. A religião mórmon proíbe o uso do café. Outras seitas proíbem o uso de carne. Na verdade, faltaria tempo para mencionar todas essas coisas proibidas, pois o número é muito grande. No entanto, em nenhum caso é possível mostrar que tal abstinência é exigida por Deus. Isso é impossível, porque nenhuma coisa é de si mesmo impura. Romanos 14:14. Por natureza não é impuro o café, por natureza não é impura a carne. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Se nada é impuro, então nenhuma regra que proíba o uso de algo pode ser legítima. Nenhuma regra. Se todas as coisas são realmente puras, então todas as coisas podem ser usadas pelos homens sem peso na consciência, desde que sigam os princípios anteriormente estabelecidos. Uma vez que uma pessoa tenha permitido que a consciência dela seja limitada por tal regra falsa, ela não pode participar da coisa proibida sem pecar. É pecado beber café. Se você beber café, você peca. A consciência foi, o Senhor me libertou da lei e eu volto a me escravizar. Quantas vezes nas igrejas pentecostais no interior, hoje nas grandes centros já mudou muito isso. Não podia ter televisão, era pecado ter televisão. Não podia jogar futebol. Meus colegas da Assembleia de Deus que estudavam comigo, e quando tinha um campeonato que eles chegavam lá para jogar com a calça social, não podia botar um short. A culpa, eles estão transgredindo uma lei que não foi Deus quem ordenou. Se você se deixa escravizar, você não vai fazer nada disso sem pecar, porque você vai sentir a consciência ferida. Nunca é certo fazer o que acreditamos ser errado, mesmo quando acreditamos que algo é errado sem uma boa razão. Mas mesmo que uma pessoa obedeça fielmente à sua consciência e observe escrupulosamente uma regra que proíbe o uso de uma coisa material, ela ainda é culpada do pecado. É culpada do pecado de permitir que alguém que não seja Deus imponha uma regra sobre sua consciência. Impõe uma regra sobre sua consciência. A segunda classe de regras, ele vai dizer, são aquelas que são, se não contrárias, pelo menos são adicionais à palavra de Deus. Como exemplo, podemos mencionar muitas das regras impostas aos membros da Igreja Católica Romana. Sem dúvida, muitas dessas regras são contrárias à palavra de Deus, mas mesmo aquelas que não são, muitas vezes são adições à Bíblia. Os principais mandamentos ou leis da igreja, lemos no catecismo romano, são estes, 6 aqui, irmãos. Primeiro, assistir à missa em todos os domingos e dias santos de guarda. Jejuar e abster-se nos dias designados pela igreja. Terceiro, confessar nossos pecados pelo menos uma vez por ano. Se eu não fizer, eu peco. Receber a Sagrada Comunhão durante o período pascal, contribuir para o sustento da igreja, observar as leis da igreja sobre o casamento. Ninguém pode dizer que jejuar, irmãos, é algo contrário à palavra, mas da maneira como foi designado pela igreja romana, é pecado. Certamente o cristão deve confessar os seus pecados a Deus somente por meio de Cristo. E seria perfeitamente apropriado receber a Sagrada Comunhão,
se for administrada corretamente. Naquele dia do Senhor que Roma presume chamar de Páscoa, isso é pecado, porque é obrigatório fazer isso nessa data. Mas embora não seja errado fazer essas coisas voluntariamente e de maneira adequada, é errado permitir que a consciência seja obrigada a fazê-la da maneira e no tempo designado por Roma. A Santa Comunhão não é pecado, mas na forma como eles ordenam é pecado. Confessar pecado não é pecado, mas da maneira como eles ordenam é pecado. Porque eles estão criando leis que não têm fundamento nenhum nas Escrituras Sagradas. Já pararam para pensar nas igrejas irmãs nossas, as igrejas batistas, irmãos? Insistem na imersão como forma do batismo. Eles insistem nisso. Veja, não é contrário à palavra de Deus batizar por imersão, mas é um acréscimo à palavra de Deus exigir que o batismo seja apenas por imersão. E permitir que a consciência seja limitada por tal regra é errado, embora a imersão em si não o seja. É errado. O autor fala, há um Papa no coração de cada homem. Há um Papa no coração de cada homem. Todos somos tentados a pensar que poderíamos melhorar nossos irmãos cristãos se tivéssemos o controle da sua consciência. Todos estamos sujeitos a pensar que usamos a nossa liberdade melhor do que os outros usam. Restringimos os outros e afrouxamos as restrições contra nós mesmos. A Escritura, contudo, exige o contrário, caridade para com os outros e cuidado no uso de nossa própria liberdade. Devemos sempre dar ao nosso irmão o benefício de qualquer dúvida. Devemos considerar os outros melhores do que nós mesmos. E mesmo quando parece que nosso irmão abusou de sua liberdade, devemos corrigir com mansidão, cuidando de nós mesmos. Enquanto isso, guarde o seu coração do abuso da sua própria liberdade, cuidando para não fazer dela uma ocasião para a carne e cuidando para não fazer com que um irmão mais fraco tropece pelo exercício de nossa liberdade. O que me chama a atenção nesse estudo de Calvino, nesse capítulo 19, para mim, fundamentalmente, o assunto é aquilo que é indiferente. Mas se nós não tratarmos à luz das Escrituras o que é indiferente, nós podemos arruinar a doutrina do Evangelho de Cristo. Cristo de nada nos aproveitará se voltarmos à escravidão de onde Cristo nos tirou. Só Ele é Senhor da nossa consciência. Nenhum homem tem o direito de dizer, se não na palavra, o que devemos fazer. Nós precisamos ter cuidado em obedecer ao Senhor dessa maneira.